A entrada da caverna dos 10 níveis era uma ferida aberta na montanha, um rasgo sombrio que parecia pulsar com uma energia própria. Não era apenas uma fenda entre as rochas, mas uma presença viva, quase consciente, que observava silenciosamente quem ousava se aproximar. Sua boca escancarada era adornada por dentes de estalactites afiadas, como se a própria montanha tivesse desenvolvido presas para proteger seus segredos. O formato irregular das pedras criava a ilusão de um sorriso cruel, pronto para devorar qualquer um que cruzasse seu limiar. O ar ao redor era pesado, carregado de segredos antigos e histórias não contadas. Uma névoa fina pairava, tornando cada respiração densa, como se o próprio tempo se arrastasse ali, lento e cauteloso. Elrond parou diante dela, sentindo um frio que não vinha apenas do vento, mas do próprio lugar. Era como se a caverna sussurrasse seu nome, convidando e ameaçando ao mesmo tempo. As lendas diziam que a caverna escolhia seus visitantes, e Elrond sentiu que já estava predestinado a estar ali. Desde pequeno, ouvira histórias sobre aventureiros que nunca retornaram, e sobre outros que saíram mudados para sempre. O sol morria lentamente na entrada, engolido por uma escuridão densa e impenetrável. As sombras se alongavam, como dedos tentando puxar Elrond para dentro. Elrond respirou fundo, sentindo o peso do passado e das expectativas em seus ombros. Levava apenas o essencial: uma lanterna, um caderno de anotações e a esperança de encontrar respostas para perguntas que o assombravam há anos. Cada pedra no chão parecia sussurrar advertências antigas. Desista. Volte. Este não é um lugar para os vivos. O som do vento entre as rochas soava como vozes distantes, ecoando medos ancestrais. Mas a necessidade de Elrond era maior que o medo. Havia algo ali dentro que ele precisava encontrar, algo que o chamava desde muito antes de chegar àquele lugar. Com determinação, ele deu o primeiro passo. O som de sua bota foi engolido pelo silêncio absoluto, como se a própria caverna absorvesse qualquer ruído, impondo respeito e solidão. A escuridão era total, e a sensação de ser observado era constante, como se a caverna tivesse olhos invisíveis. Cada passo adiante era acompanhado por um arrepio, uma certeza de que não estava sozinho. Com a mão trêmula, Elrond ajustou a mochila e caminhou para a escuridão, deixando para trás a última luz do dia e entrando em um mundo onde apenas os corajosos ousam pisar. O corredor se abriu em uma câmara vasta onde o silêncio era absoluto, uma placa cravada na rocha. Nível 1. O silêncio. Elrond tentou falar, mas o som morria antes de nascer. O silêncio era um espelho, forçando-o a confrontar o barulho dentro de si. Não havia monstros, apenas a solidão e as vozes de dúvida e arrependimento. Cada passo era um mergulho mais fundo em seu próprio abismo. A caverna não precisava atacá-lo, ela apenas lhe dava espaço para enfrentar a si mesmo. O primeiro desafio era suportar o som ensurdecedor de sua própria existência. O silêncio virou palco para os piores medos de Elrond. Vozes do passado ecoavam como a de seu pai. Você nunca será bom o suficiente. Visões de Elara, seu primeiro amor, e de amigos perdidos, surgiam e desapareciam como fantasmas. Cada memória dolorosa era uma arma da caverna. Não havia fuga, ele estava nu diante de si mesmo. O desafio era aceitar a solidão e as consequências de suas escolhas. A caverna o forçava a encarar a verdade. Cada um caminha sozinho com seus próprios fantasmas. A dor era imensa e Elrond sentia-se à beira de sucumbir. A lanterna de Elrond revelou marcas nas paredes, nomes, datas, palavras gravadas com pressa ou desespero. Cada inscrição parecia pulsar com a energia de quem passou por ali, como se as pedras guardassem ecos de vozes antigas. Frases como "o silêncio mente" surgiam entre as sombras, acompanhadas de conselhos, súplicas e até advertências. Eram cicatrizes de outros viajantes, testemunhos silenciosos de suas lutas, medos e esperanças. Cada marca era uma história não contada, um pedido de lembrança.
Por um instante, Euron sentiu-se menos só, como se uma corrente invisível o ligasse àqueles que vieram antes. Seguiu as inscrições, tocando as pedras frias, sentindo o peso das memórias ali deixadas. Cada uma contava uma história de dor ou esperança. Entre as pedras, encontrou objetos abandonados, um cantil enferrujado, um diário quase ilegível, pedaços de vidas interrompidas. O diário falava de uma mulher chamada Lyra, descrevendo seus dias de busca e noites de medo, suas dúvidas e sonhos. As últimas páginas terminavam em rabiscos de loucura, palavras desconexas, como se a própria caverna tivesse consumido sua sanidade. A caverna não só testava, mas quebrava pessoas, transformando coragem em desespero e esperança em silêncio. Esses vestígios eram avisos e motivações, lembrando que cada passo ali era um desafio à própria alma. Euron percebeu que sua luta não era única. Outros também enfrentaram o mesmo vazio, a mesma escuridão. Todos enfrentavam o mesmo silêncio interior, cada um deixando sua marca, sua dor, sua esperança gravada na pedra. Decidiu honrar os que vieram antes, aprendendo com seus erros e prometendo não deixar que suas histórias se perdessem no escuro. Após horas caminhando, Euron chegou a uma bifurcação. À direita, um túnel claro, convidativo, com cristais azuis iluminando o caminho. À esquerda, um túnel estreito e escuro, coberto de símbolos antigos. O caminho fácil prometia segurança, o difícil, verdade e perigo. Euron pensou nos viajantes anteriores e nas advertências nas paredes. Apagou a lanterna, ouvindo apenas seu coração. A escolha era clara: enfrentar a escuridão e buscar respostas reais. A decisão estava tomada. Antes de seguir, Euron viu uma superfície escura entre os túneis. Não era um espelho comum, mas mostrava o que ele poderia ter sido. Viu-se mais velho, feliz com Elara e filhos, vivendo a vida que desejou. Depois, um guerreiro aclamado, o filho que seu pai queria. Outras versões: estudioso, comerciante, fazendeiro. Cada visão era uma possibilidade não vivida, um convite ao arrependimento. O espelho mostrava felicidades e sucessos que ele nunca conheceu. Era uma arma cruel, inundando-o de "e se?". Euron sentiu o peso de tudo o que não foi. O teste era resistir à tentação de se perder nessas fantasias. Euron ficou hipnotizado pelas vidas alternativas. Mas percebeu que todas faltavam algo: a busca, as cicatrizes, a verdade de sua jornada. As vidas perfeitas eram ilusões, sem as dores e lições que o moldaram. Olhou para suas mãos calejadas e sentiu orgulho. Suas cicatrizes eram provas de que viveu e lutou. O espelho mostrava o que poderia ter sido, mas ele começou a aceitar quem era. Tocou a superfície, que se estilhaçou, finalmente refletindo sua imagem real. Viu aceitação em seus olhos. Não era o herói ou o sábio, mas era Euron, o viajante. E isso era suficiente. Com o espelho quebrado aos seus pés, Euron sentiu uma mudança interna profunda. O reflexo fragmentado já não mostrava apenas seu rosto, mas também as partes de si mesmo que precisava deixar para trás. Pela primeira vez, ele percebeu que a solidão não era um castigo, mas uma oportunidade de autoconhecimento. O silêncio da caverna tornou-se um espaço neutro, não mais um inimigo, mas um convite à introspecção. O vazio ao redor permitiu que ele ouvisse não apenas o eco dos seus passos, mas também os pensamentos que antes eram abafados pelo ruído do mundo exterior. Entendeu que o primeiro nível servia para esvaziá-lo do que não era essencial, para que pudesse se reconstruir a partir do que realmente importava. Aceitou a solidão como parte da jornada, não como punição, mas como um estágio necessário para o crescimento. Era ali, sozinho, que encontraria sua verdadeira força. Sem as expectativas dos outros, sem vozes externas para guiá-lo ou distraí-lo, Euron finalmente podia ouvir sua própria voz interior, clara e firme. O vento, o som distante da água pingando, tudo parecia amplificar sua percepção. Ele percebeu que a solidão era, na verdade, um espaço fértil para o autodescobrimento. A escolha agora era clara: seguir adiante, mesmo sem garantias, pois a escuridão à frente não era mais motivo de medo, mas de curiosidade. A escuridão era a verdade,
o desconhecido que precisava ser explorado. Não era mais um obstáculo, mas um convite. Não precisava mais da lanterna. A escuridão parecia familiar, quase acolhedora. Ele sentiu que podia confiar em si mesmo para encontrar o caminho. Estava pronto para enfrentar os próximos níveis, não como vítima, mas como participante ativo de sua própria jornada. O silêncio tornou-se aliado, aguçando seus sentidos e fortalecendo sua determinação. Deu um último olhar ao espelho quebrado, reconhecendo que aquela imagem partida era apenas o começo de uma nova versão de si mesmo. Com passos firmes, seguiu para a escuridão, pronto para descobrir o que só pode ser visto quando se aceita caminhar sozinho. Euron entrou no túnel da esquerda, envolto pela escuridão, mas sem medo. Sentia que cruzava um limiar, não só para o segundo nível, mas para uma nova existência. O homem hesitante da entrada não existia mais. Cada passo era um ato de fé em si mesmo. A caverna o despojou de ilusões para que se reconstruísse sobre a verdade. O silêncio agora era um companheiro confortável. Ele fazia parte da linhagem dos que buscaram respostas ali. Um novo som, distante e musical, começou a surgir. Euron sabia que se aproximava do segundo nível. Pronto para o próximo desafio, avançou na escuridão.